Amém, gente? Boa noite, graça e paz. Uau, que noite abençoada. Noite poderosa. Está com a sua Bíblia? Pega ela aí, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá um beijo nela. A maravilhosa palavra de Deus. Nela não tem erro. Nela não tem variação, não tem mudança. Não precisa melhorar ela, já é atual. Levante ela o mais alto que você puder. E com toda a sua fé declare comigo, diga, essa é a palavra de Deus. Eu creio nela. Eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo que ela diz que eu posso. Diga, e eu vou fazer tudo que ela diz que eu devo fazer. Por causa dessa palavra, eu estou crescendo em graça e favor, sabedoria e unção, em saúde e prosperidade, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Deixa ela perto de você, vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra. Você enviou a sua palavra e nos sarou, nos mudou, nos livrou daquilo que nos era mortal. E Senhor, estamos aqui com gratidão em nosso coração. Como igreja, uma só voz, queremos dizer que você é bom. E somos gratos por todos os teus feitos, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado por cada família aqui, pela obra que o Senhor tem. E Espírito Santo, você é mais uma vez livre para glorificar Jesus nesse lugar, para vir e exaltar Jesus. Te damos liberdade para isso, Senhor. Vem nos visitar, vem se manifestar. Nós te amamos, reverenciamos a Ti, no precioso nome de Jesus. Amém? Diga para o irmão perto de você, diga, ó quão bom e quão suave é estar em comunhão com você. Diga, que honra adorar a Deus ao seu lado. Você pode sentar, louvor, obrigado. Aleluia. Que bênção você estar aqui, né? Cultuar ao Senhor. Você está no melhor lugar, com as melhores pessoas que podia estar hoje. Amém? Eu creio que o Senhor tem algo riquíssimo. Hoje foi tão precioso com o pastor Ricardo, o pastor Tarcísio, né? Tão bom quando o Senhor sopra no coração do nosso pastor Humberto alguns temas assim, que a gente pode dar uma carga maciça na igreja. Falar nisso, pastor e Cris estão bem demais, chegaram tudo certo lá na viagem, tudo vai bem, Oscar também, a família dele, está tudo indo muito, muito, muito bem. Eu conversava essa semana com o pastor Janduí, né? Quantos aqui conhecem o pastor Janduí? Grande homem de Deus. Ele batendo papo, né, com ele é muito gracioso, tem um carinho grande com o pastor, com a nossa igreja aqui, comigo também. E ele fez, olha, eu vou transferir o recado que ele deu. Ele fez, essa igreja está diante de uma grande oportunidade de mandar uma mensagem para todo o corpo de Cristo. Que mensagem é? Vocês estão a grande oportunidade de mostrar para o corpo de Cristo que é possível ser fiel na ausência. Aleluia! Amém, amém, amém. É um período que o pastor de vocês está em missão, está fora, e diga ao povo que esse é o grande momento deles. E que o comportamento deles vai ser repetido em reuniões de liderança, em reuniões pastorais, gabinetes, como exemplo, que é possível, na ausência, ser fiel. Amém? Amém? Então, cutuca alguém perto de você e diga, permaneça fiel, irmão. Então, esse período que nosso pastor está lá em missão, né, no Canadá, é tempo que você vai dobrar a sua energia, amém, para fazer essa obra, a visão de Deus acontecer. Amém? Eu queria pedir permissão a vocês, 2 minutinhos, eu queria falar algo com o pessoal do online. Fica melhor aqui? Pronto. Dá um recadinho para você que está online, vocês aqui me acompanham no telão. Mas eu queria compartilhar uma história com você, eu estava lembrando disso ontem, e você que está online, você pode ser um instrumento de Deus para alguém agora. Deixa eu te contar uma história. Há um tempo atrás, eu não lembro, 4 ou 5 anos, eu fui substituir o pastor Humberto numa aula do curso de oração. Por sinal, vamos ter curso de oração aqui, você pode se inscrever também. Lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando estava naquela aula, no intervalo, estávamos no mover do Espírito grande, né, uma atmosfera de Deus, a gente se abraçado, chorando, orando. E eu decidi ficar em sala de aula com os alunos, tinha uma atmosfera de oração. E um senhor veio falar comigo,
era um senhor moreno alto, e ele devia ter os seus 50, 60 anos, e ele chorava muito. E quando ele chegou perto de mim, ele começou a dizer, ele repetia, agora eu entendo, agora eu entendo, agora eu entendo. E eu fiquei emocionado com a emoção dele. E ele começou a me contar a história do seguinte, ele fez, olha, eu não sou do Verbo da Vida, eu vim para esse curso de oração porque pagaram para mim, mas quando cheguei aqui, ele vi ensinando, agora eu entendo, agora eu entendo. E ele começou a relatar que há 6 meses atrás, seria no período do carnaval, né, ele disse que estava na casa dele e tinha agendado o suicídio dele. Ele tinha agendado o suicídio dele para tal hora da noite. A família tinha deixado ele, os negócios iam de mal a pior, com a família, com os negócios ele ficou muito azedo, quebrou muito relacionamento. Esse que ficou em casa esperando o horário que ele ia tirar a sua vida. E começou a passear pelo YouTube. E o YouTube indicou um culto que estava tendo em Campina Grande, que era o acampamento de Campina Grande. Ele disse que naquela indicação ele abriu o vídeo, começou a assistir. Eu estava ministrando nesse evento. Ele falou, quando eu vi você aqui, agora eu entendo tudo, porque eu estou aqui. Eu não lembro disso, mas ele me falava que naquela mensagem eu parei a pregação, apontei o dedo para a tela e fez, você que está aí e tem um espírito de suicídio querendo tirar a sua vida, eu repreendo isso agora no nome de Jesus. Ele disse que naquela noite, quando aquela oração veio, ele entendeu que era para ele, e ele parou com aquele plano dele, decidiu não tirar a vida dele e continuar aquilo. Aleluia. Olha o que aconteceu. Uma indicação que o YouTube mandou para ele salvou a vida de um pai de família. Porque eu estou dizendo para você que está online, que gosta de culto online, é tão importante quando você dá um like na pregação ou dá inscrito. Quando você faz isso, você não está só agradando, né, elogiando o pregador. Você nem ouviu a pregação ainda. Mas quando você faz isso, o YouTube tem os mecanismos dele lá que ele indica essa mensagem para mais pessoas. A gente está acompanhando aqui os vídeos da igreja e tem um bom número de pessoas assistindo, mas poucas interagem. Se você interagir aí, gastar 1 segundo e dar um like, se marcar como inscrito lá, essa mensagem vai chegar em mais pessoas. E mais vidas serão abençoadas. Então, se você assiste esse culto ou outros cultos, sempre que você estiver ligado, lembra que 1 segundo da tua vida pode fazer essa mensagem chegar na vida de alguém que está precisando muito de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Você que está aqui, fica ligado nisso. Passe uma mensagem de alguém, irmãos. Quanto mais você interage, mais o YouTube vai, né, distribuindo essa mensagem e mais pessoas vão chegar lá. Aleluia. Então hoje tiramos o dia para falar sobre relacionamento. E você vai sair daqui hoje uma lindeza de Jesus. Amém? Um fofinho de Jesus. Aleluia. Vamos passear pela Bíblia, vamos começar lendo Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus capítulo 7, versículo 12. Essa é uma grande chave, né, para a gente viver bem, viver em paz, viver em alegria. É ter essa mentalidade. Mateus 7,12 diz, tudo quanto, pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo quanto você quer que as pessoas tratem você, a forma como elas tratam você, trate elas. Mentalidade simples para a gente. Hoje eu quero ser bem simples para você. O que é, por quê e como. O que é relacionamento, por que a gente deve praticar, como a gente vai praticar. Amém? E uma mentalidade simples para eu viver bem, tendo bons relacionamentos, é que a maneira que eu espero que as pessoas me tratem, eu devo tratá-las também. Amém? Versículo básico, versículo simples para a gente. Um outro versículo que eu gosto, Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17. Diz, em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Então, um amigo, alguém que está em aliança com você, não importa a estação da tua vida, ele está contigo. Né? Alguém já falou que na prosperidade nós conhecemos amigos, e nos tempos de crise nós experimentamos essas amizades. Em todo tempo ama o amigo é quem está com você no tempo bom, no tempo ruim, no tempo de pressão, no tempo de alegria, mas ele está lá. E sabe, irmãos, a Bíblia é o melhor livro que você pode ler sobre relacionamento. Aqui é uma palavra de orientação que nos inspira a vivermos uns com os outros. Vivemos em relacionamento, a Bíblia fala sobre a comunhão dos santos, né? Comunhão, koinonia, é ter o mesmo interesse, a mesma disposição mental. Eu estava estudando hoje à tarde e me veio uma inspiração de descrever o que era relacionamento. Então quero botar para você uma definição minha aí, aleluia.
sobre o que é relacionamento. Eu gostei. Espero que você tenha gostado também. Deixa eu mostrar a você aqui. Né? Pode pôr. Pode pôr. Né? É um mineiro pedindo café. Não, pode pôr mesmo. Sim, já pode botar mesmo. É isso aí. Obrigado. Pode ir com convicção. Aí, vamos lá. Isso aí. Vê se ficou legal. Relacionamento é a capacidade de se conectar com o próximo e transferir virtudes, sentimentos, bens, o seu tempo, ideias, propósitos, unções e dons. É causar influência em seus pensamentos, escolhas, valores, decisões e destinos de alguém que se permite passar tempo com aquela pessoa. Rapaz, foi bom, não? Vai. Eu gostei. Amém. Relacionamento, a capacidade de se conectar com o próximo e transferir virtudes, sentimentos, bem, seu tempo, ideias, propósitos, unções e dons. É causar influência em seus pensamentos, escolhas, valores, decisões e destinos de alguém que se permite passar tempo com aquela pessoa. Amém? Pode colocar para cá. Amém, irmãos? A Bíblia, como falei, é um livro de relacionamento e a Bíblia nos inspira a amarmos uns aos outros. O maior mandamento, quando perguntaram a Jesus, Mateus 22, Jesus dá uma resposta que para mim é até surpreendente. Ele fala sobre amar ao Senhor acima de todas as coisas. E aí ele emenda e diz, olha, semelhantemente amar ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus Cristo fala semelhantemente, ele está usando a expressão de amor, o mesmo amor que você tem para com Deus, você também tem para com as pessoas. Amém? Se você é cristão e você ama a Deus, você só consegue dar prova de que você ama a Deus também amando as pessoas. Aleluia. Então libere sua fé comigo e diga, eu estou cheio do amor de Deus. Amém? Esse é o espírito da fé, porque você crê, por isso você fala. Você pode, irmão, você pode ser uma pessoa de grande unção, você pode ser uma pessoa de grande talento, de grande habilidade, mas se você decidir viver isolado, você nunca vai chegar no seu potencial máximo. Nosso Jesus, o nosso padrão de vida, o homem perfeito, quando ele veio aqui na terra para executar uma missão, ele fez isso se relacionando com pessoas, envolvido com pessoas. Ele tinha 500, ele tinha 70, ele tinha 12, ele tinha 3, ele tinha 1, cada um numa esfera de atuação, cada um numa esfera de intimidade, mas o que ele fez, ele não fez só. Jesus tem uma missão para você, eu creio que Ele tem um plano para a tua vida, amém? Um plano de paz, um plano de te fazer prosperar, mas ei, bonitão de Jesus, você que sozinho não vai conseguir chegar lá. Você precisa de pessoas. Alguns podem dizer, pastor, mas pessoas são chatas, pessoas são complicadas, pessoas machucam. Algumas até fazem isso, mas vou te dizer, outras serão pessoas de Deus para a tua vida. Outras serão cura para você, serão portas de oportunidade para você, amém? Serão pessoas que vão vir para brilhantar a tua vida. Jesus teve gente que traiu Ele, mas teve gente que amou Ele, que deu a sua vida pelo Evangelho, amém? Jesus não abandonou porque Judas traiu Ele, Jesus não abandonou a missão porque alguém mentiu sobre Ele, traiu Ele. Ei, o que Deus tem para você, irmãos, é tão precioso, é tão especial, mas você sozinho não vai conseguir chegar lá, amém? Eu vi uma pesquisa, achei bem interessante, e não sei se você ouviu falar nos alguns TED Talk, ouviu falar nisso? O que é TED Talk? TED Talk é alguns cientistas, tem fosse um grupo de cientistas no mundo, que eles se reúnem e eles fazem palestra para compartilhar conhecimentos, valores, numa linguagem bem bacana, numa pegada bem graciosa, e saem muitas coisas bem interessantes. Você coloca lá no YouTube depois, TED Talk, é 10, 12 minutinhos, muito interessante, você vai terminar mais sabido. E eu vi essa pesquisa de um TED Talk que fizeram, e está lá um dos professores de Harvard, uma das maiores faculdades do mundo. E o tema desse TED Talk era o que faz a vida ser boa. Olha interessante. O que faz a vida ser boa? E eles apresentaram uma pesquisa que foi a pesquisa mais longa de Harvard. 75 anos durou essa pesquisa. Eles pegaram um grupo de 724 adolescentes, seus 13, 15, 16 anos, e acompanharam a vida inteira deles. Passou por 4 grupos de pesquisa diferentes, e eles foram analisando, 2 anos eles faziam visita a esses homens, e entrevistavam eles, a família deles, faziam exames médicos sobre eles, mapeava o cérebro deles.
sobre o seu trabalho, saúde, dois anos, ao longo de 75 anos. Geralmente uma pesquisa demora 5, 10 anos, mas essa foi a pesquisa mais longa. E hoje eles entraram até na segunda fase, que agora estão entrevistando os filhos dessa pessoal. Olha, nesses 724, 60 ainda estão vivos hoje, alguns já beirando os seus 90 anos, outros já passaram disso. E o que eles viram lá, a ideia era o que nós podemos entender ao estudar a vida de um ser humano, o que nós podemos tirar de matéria-prima disso e aprendizado disso, e entender o que é necessário para ser feliz, né? Ser feliz é ter dinheiro, ser feliz é ter fama, ser feliz é ter conquistas pessoais. E eles chegaram a uma conclusão, cientista falando, que para você ser feliz, você precisa de relacionamentos. Nesse grupo de pessoas, alguns ascenderam socialmente, outros caíram, um deles foi presidente dos Estados Unidos. E eles começaram, disseram que pegaram alguns desses que já estavam com 80 anos e voltaram à pesquisa por anos 40, eles com 40, 50 anos, para entender, olha, o que nós podemos encontrar aqui para prever como será o fim de vida desses homens. E eles começaram a ver que esses homens que terminavam a sua vida saudáveis e felizes, não era como estava a glicose deles, nem o colesterol deles, nem a pressão deles no meio da vida deles, mas era a qualidade dos relacionamentos que eles tinham. Quando eles entrevistaram esses homens com 80 anos, eles já estavam com algumas dores no corpo, os que estavam rodeados de pessoas, famílias, amigos, a dor que eles tinham não alterava o humor dele ao longo do dia. Já aqueles que estavam isolados, e quando eles iam falar do grau de dor que eles tinham, e eles relatavam das mesmas dores, eles tinham uma percepção de dor muito maior, porque aquela dor era potencializada pela dor emocional também. Isso a ciência mostrando para a gente. E eles chegaram a 3 conclusões, né? O professor lá de Harvard falando. Diz, olha, que conexões sociais são muito boas para nós, e a solidão mata. A lição 2 que eles tiraram é que a experiência de solidão é tóxica para a saúde. A solidão potencializa dores e doenças. E a terceira lição que eles tiraram disso é que não é apenas o número de amigos que você tem, mas a qualidade dos seus relacionamentos. Esses homens gastaram 75 anos. Podia ter lido a Bíblia em 3 meses. Para descobrir que pessoas são importantes para a sua felicidade. Que você não pode viver sozinho, que você não pode... A Bíblia fala em Provérbios 18:1. Põe, por favor, Provérbios 18:1. Que o solitário busca o seu próprio interesse. Ele contra a verdadeira sabedoria. Então, pessoal, o solitário, ele busca o seu próprio interesse. Então, o solitário, ele é egoísta. Ok? Insurge-se. Insurreição é rebelião. Então, a pessoa que se isola, ele está sendo egoísta e está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Tolice. Então, se eu quebro relacionamentos, eu estou sendo egoísta, rebelde contra a vontade de Deus e estou sendo tolo. Deus te chamou para se conectar com pessoas. Tem um milagre andando na terra para você, coisas que você orou em secreto, e Deus colocou isso na vida de alguém, esperando você se conectar com ela, para o favor de Deus pegar em você. O seu milagre está andando na terra sobre alguém. O favor que você espera, a resposta que você espera, Deus já confiou em alguém, esperando você se conectar. E ao fazer isso, se prepara, aquilo que Deus tem para você será liberado. Então, meu querido irmão, né, é possível você estar numa multidão como essa, a igreja está cheia, e mesmo assim você se sentir só, está isolado. Eu quero pedir hoje, deixa o Espírito Santo invadir o teu coração, quebrar algumas barreiras. Às vezes a gente tem condições porque foi traído no passado, foi machucado no passado, e agora acha que todo mundo é assim. Eu quero pedir a você, ei, se permita ter novas experiências com Deus. A gente está na igreja, está todo mundo crescendo, está todo mundo se aperfeiçoando no Senhor, amadurecendo em Deus. Incríveis do reino de Deus.
Tem pessoas especiais, tem pessoas que Deus mudou totalmente o coração de pedra delas num coração sensível de carne. Pessoas incríveis. Se permita se conectar com homens e mulheres de Deus que vão liberar todo o dom de Deus na sua vida. Um grande homem de Deus chamado Chris Vallotton, uma vez lendo o livro dele, eu fui surpreendido com essa afirmação dele. Ele estava falando um pouco sobre propósito. Ele diz: olha, Deus, antes de revelar o teu propósito, Ele vai revelar quem são as tuas pessoas. Quando eu li aquilo, eu parei o livro. Essa afirmação foi nova para mim. E aí eu comecei a pensar nessa afirmação dele à luz da minha própria vida. Deus, antes de revelar teu propósito, vai revelar quem são as tuas pessoas. E eu comecei a ver, hoje eu estou vivenciando o propósito de Deus, sou um pregador do Evangelho, amo o que eu faço, entendo que estou no centro da vontade de Deus. Mas eu só cheguei aqui porque antes de estar nesse ofício, nessa função, com essa responsabilidade, com essa unção, Deus me mostrou pessoas. Essas pessoas foram trabalhando a minha mentalidade, meu comportamento, foram despertando paixões dentro de mim, foram influenciando a minha vida. E hoje sou o que sou, não é porque sou bom, é porque me juntei com um monte de gente boa, que ama o Senhor, que está vivendo o propósito de Deus. Então você que quer seguir o plano de Deus, você que quer seguir o seu propósito em Deus, ei, Deus tem pessoas que vão tirar o melhor de dentro de você, que vão fazer você descobrir a beleza que é a minha ação de Deus em você. Então se conecte, irmão, se permita se relacionar, se permita viver em comunhão com os irmãos, viver dias de glória, a glória de Deus. Jesus Cristo, Ele orando a oração sacerdotal: Pai, eles são um, para que a Tua glória se manifeste. O motivo de nos unirmos é quando a gente está andando em unidade, tem um fluir da glória de Deus. Se você quer ter experiências incríveis com Deus, ei, você vai ter experiências incríveis com pessoas de Deus. Amém? Agora, antes de mostrar um pouco mais sobre como a gente vai se relacionar, eu quero falar sobre alguns relacionamentos que você não deve ter. Está comigo? Alguns relacionamentos que você não deve ter. Abre lá em 2 Coríntios 6, 14. Eu vou te mostrar aqueles que você deve ter, mas a Bíblia também nos manda, irmãos, ficarmos espertos. A palavra do Senhor fala sobre sermos simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Nós amamos a todos, amém? Amém? Você crê que Deus ama a todos? Amém. Mas Deus não se agrada de todo tipo de comportamento. Amém. E a gente, em nome do amor, não pode estar abrindo nossa vida para todo tipo de comportamento que a gente vê nas pessoas. Amém? Deus tem uma lista de coisas e de comportamento de pessoas que Ele não se agrada. Deus, Ele não se agrada do mentiroso, Deus não se agrada do fofoqueiro, Deus não se agrada daquele que está levantando dissensão, facção na igreja. É interessante quando você vê a Bíblia e vê como Deus julga rápido rebelião. Deus não tem papo com quem tem rebeldia no coração. É algo do coração, os julgamentos de Deus são sempre rápidos sobre isso. Deus ama todos, mas Ele não se agrada de alguns comportamentos. Jesus Cristo, você crê que Ele é a expressão exata de Deus? Ele veio revelar o Pai, a expressão maior do amor de Deus. Ele amou o mundo e deu a sua própria vida. A uns Ele chama de filhinhos, a outros Ele chama de raça de víbora. Hipócritas. Então, mesmo sendo a expressão maior do amor de Deus, Ele reprova e confronta comportamentos. E não se associa com pessoas que insistem naquele relacionamento. Amém? A Bíblia fala em 2 Coríntios 6, 14, diz: olha, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, coinonia da luz com as trevas? Então, relacionamentos íntimos, a Bíblia fala que, olha, não tem como a gente sair do mundo e não lidar com pessoas. Nós estamos até aqui para poder abençoar e salvar pessoas. Mas quando a Bíblia fala de comunhão, de intimidade, de relacionamento pessoal, você tem que ser criterioso. Você tem que ser alguém com habilidade. Você não pode dar acesso a todo mundo da sua vida. Eu vi um pensamento do homem de Deus, achei muito interessante. A Bíblia relata a história de Jonas, o homem que estava fugindo da vontade de Deus, querendo fugir dos planos de Deus, não queria proclamar avivamento e salvação para uma cidade. Ele entra no barco e tem toda uma tragédia naquele barco, tempestades, o dono do barco tem que jogar as suas coisas fora, o povo espera a morte.
E o pensamento é sobre o dono do barco. Para pensar nesse cara. O capitão do barco. Ele não estava errando, ele não era um profeta, ele não estava fugindo da vontade de Deus, mas ele pagou um preço muito alto, porque dentro do barco dele tinha alguém errado com Deus. Irmãos, isso é muito sério. Conselho de vovó: me diz com quem tu anda, que eu te direi quem és. Os seus amigos determinam muito o seu futuro, aquilo que você vai viver em Deus. O capitão do barco lá não fez nada de errado, ele só aceitou, sem critério nenhum, qualquer um entrar no seu barco. E sabe, irmãos, em nossa vida a gente não pode ficar sem critérios. A gente não pode, em nome de amor, se associar, andar, se deixar ser influenciado por todo tipo de comportamento que está no mundo. A Bíblia fala que nos últimos dias as trevas vão ser densas. Os homens vão ficar sem critérios, serão amantes de si mesmos. É o tempo da luz da igreja brilhar. E meu querido irmãos, nós estamos sempre anunciando aqui tempo de mudança, de crescimento, de uma glória maior. Mas se precisamos disso, precisamos estar atentos para termos comportamentos que vão refletir luz. E eu preciso estar associado em relacionamento com pessoas que também estão sonhando o sonho de Deus, que estão com o coração conectado em Deus. Eu não posso deixar entrar no barco da minha vida qualquer tipo de gente que está errando com o Senhor. Tem uma das maldições relatada na Bíblia que eu tenho para mim que é uma das piores, que é a de Caim. Em Gênesis 4 fala da maldição que recaiu sobre Caim por ele ter matado Abel. Diz que ele andou como um errante na terra. Olha que maldição miserável. O cara estava errado com Deus e ele agora estava condicionado a todas as decisões da vida dele ser decisões erradas. Sabe, irmãos, tem gente que está com o coração errado com Deus, desleal, em pecado, em iniquidade. São pessoas que estão como um errante na terra. Não se permita colher do fruto dela por estar associado com pessoas assim. Você está comigo? Está me entendendo isso? Amém. Em Salmos capítulo 1, versículo 1. Olha que interessante esse texto. Salmos capítulo 1, versículo 1. Tem no slide também? Vamos seguir pelo slide, que isso é interessante. Salmos capítulo 1, versículo 1. Diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 tipos de pessoa. Bem-aventurado é alguém que é muito abençoado. Você vê a palavra bem-aventurado na Bíblia, é mais que abençoado. Alguém muito abençoado é alguém que não anda com 3 tipos de gente. Qual o primeiro dele? Ímpio. O que é um ímpio? Ímpio é um indivíduo sem respeito a Deus. Não tem respeito pelo bem. Faz mal sem sentir incômodo algum. Aí não consigo ler. E rejeita a moralidade. Olha o que um ímpio é. A Bíblia fala assim: você é abençoado se você não andar com esse tipo de gente que não tem respeito por Deus, que não tem respeito pelo bem, que faz o mal. O cara faz o mal e não é incomodado com isso. Ele adultera, ele mente e ele não tem nenhum freio sobre isso. A Bíblia diz: você vai ser abençoado se você não se relacionar com esse tipo de pessoas que têm esse comportamento, ímpios. Depois ele fala de pecadores. Pode colocar a definição da gente para pecadores. Pecador é seduzido por prazer carnal, não vive por um propósito, vai de contra a vontade de Deus, ele é um errante. A Bíblia fala para eu não me deter, ou seja, não anda no caminhos onde pessoas que têm prazer, que vivem pelo prazer. Meu irmão, nós podemos viver de 2 maneiras, basicamente. Ou vivemos por propósito, ou vivemos por prazer. O pecador, ele decidiu: eu vou viver por prazer, eu quero agradar a minha carne, eu quero me agradar, a satisfazer. A Bíblia chama de concupiscência, o desejo exagerado da carne. Ele não tem respeito não, pela vontade de Deus, não tem temor a Deus. A Bíblia fala: não anda no caminho, não tem sociedade com esse tipo de gente. Quer ser abençoado, quer entrar em nível de glória maior, temos que ser seletivo com quem vamos nos relacionar e com quem nós não vamos nos relacionar.
Volto a falar, não estou falando para você ser chato, arrogante, não evangelizar, não amar esse tipo de pessoas, mas quando nós falamos de relacionamento, falamos de ter intimidade, de passar tempo, de se deixar ser influenciado. O Miles Monroe, ele traz uma definição para a influência que eu acho tremendo. Diz, olha, influência é algo que é poderoso, mas é sutil. Tu passa algo com alguém, passa um tempo com alguém, tu não percebe. Aquilo é sutil, mas começa a moldar os teus pensamentos, a tua maneira de falar, a tua maneira de pensar, as tuas escolhas. Daqui a pouco tu está com o teu casamento comprometido, tuas finanças comprometidas, o plano de Deus na tua vida comprometido, só porque passou tempo sobre a influência de alguém. Temos que ser criteriosos, irmãos. Uma outra bem-aventurança, ele fala ímpios, pecadores e escarnecedor. Ele diz, ela não se assenta na roda dos escarnecedores, não vai para o restaurante com esse tipo de gente, que difama, que zomba, faz fofoca, fala da vida dos outros, só chega para contar desgraça. Você vai ser bem-aventurado, abençoado, se não sentar com gente que só vive fofocando, querendo derrubar os outros, falar mal dos outros, tirar o brilho dos outros. A internet hoje está cheia desse tipo de gente, chama de hater, né? O que é o hater? É alguém que tem inveja do teu sucesso. Ele nem quer o que você tem, mas ele está incomodado porque você tem e ele não. E ele não quer se esforçar para chegar lá, então ele vai derrubar você de lá, porque aí ele se sente bem. Tem uma irmã aqui na igreja, conversando rapidamente com ela, disse, pastor, estou fazendo um trabalho para recuperar mulheres, abençoar mulheres, e meu Deus, a minha caixa de entrada lá, a caixa pessoal lá, é cheio de palavras para magoar, machucar, para fazer com que eu pare. Nenhuma dessas pessoas está fazendo nada por ninguém, mas elas se incomodam porque eu estou na internet pregando para mulheres. Não dá ouvido a isso, gente. Mas pegou isso até agora? Seja prudente, ande em amor para com todos. Aqueles que fazem mal a você, você abençoa, mas não se relaciona. O contrário disso agora, aí o bicho vai ficar bom. João 13:20. São as conexões divinas. João 13:20 diz, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha o que tem embaixo aí. Existem pessoas enviadas por Deus para a sua vida, como também você é um enviado de Deus para a vida de alguém. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar. Ei, o diabo, quando ele quer fazer algo na tua vida, ele vai mandar pessoas, mas Deus também tem os deles. Existem pessoas incríveis, ungidas, abençoadas, que têm um propósito no coração, e quando elas se juntar com você, vai ser uma explosão de poder, de glória. Existem conexões divinas que vão liberar todo o teu potencial, toda a habilidade que Deus está em você. A Bíblia é cheia de história de pessoas onde um potencializou a história do outro, onde um levantou outros. Alguns são personagens incríveis, que a gente conhece muito ele, Moisés, Elias, Paulo. Mas tem alguns personagens que eles não são tão famosos, mas foram pessoas que cumpriram seu papel de forma brilhante. Um deles, Jonatas. Sabe, Jonatas nem foi um personagem famoso na Bíblia. Mas sabe que a gente não teria o livro de Salmos hoje? Davi teria morrido cedo se não fosse Jonatas. Personagem até assim, vamos dizer, invisível na Bíblia. Mas quem era Jonatas? Era o filho de Saul, o herdeiro oficial do reino. Saul foi o rei antes de Davi, Jonatas era o seu filho. Davi recebeu uma promessa que ele seria rei no palácio. Mas Saul era um jovem que cuidava de ovelha. A primeira briga que ele ganhou jogando pedra. Mas ele tinha uma palavra que iria liderar a nação. Não dá para ganhar o resto das brigas jogando pedra. Ele precisou de alguém que ensinasse a ele a usar uma armadura, manusear uma espada. Essa pessoa foi Jonatas. Jonatas era um príncipe, ele ensinou a Davi a sentar numa mesa com reis. Ei, Deus tem palavra para você, Deus tem promessa para você, mas Deus tem príncipes nessa terra que vão preparar você para a próxima fase da tua vida.
pessoas leais. Jonatas preservou muitas vezes a vida de Davi quando tinha ciladas contra ele, mas Jonatas usou a sua capacidade, o seu dom, para preservar a vida de Davi. Deus tem profecia para você? Tem, mas você não vai chegar lá sozinho. Você vai precisar de príncipes que arrumem você, que embelezem você, que organizem a tua vida. Pessoas que serão mentores para você, que serão pais, mães espirituais para você, mas elas vão te preparar para a próxima fase. Elas vão fazer você chegar no plano de Deus, chegar bem, saudável, cheio de habilidade. A Bíblia fala de Barnabé. Imagina hoje a gente viver nosso cristianismo hoje sem a carta de Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios. Mas não foi Paulo que escreveu essas cartas? Foi. Mas sabe quem foi que preparou Paulo para isso? Foi José de Chipre. José de Chipre era o nome de Barnabé. Barnabé era o apelido dele. Barnabé, por definição, é o encorajador. Ele era tão bom em fazer isso que os discípulos, que tinham o costume de chamar a pessoa pelo nome e de onde ele veio, José de Arimateia, José do Egito, José de Chipre, mas esse cara, ele se destaca tanto em encorajar ele, vamos parar de chamar ele de José, vamos chamar ele de o encorajador, Barnabé. Barnabé, aquele que levanta, aquele que consola, aquele que promove, o ministério que existiu para levantar homens. Ele aparece na Bíblia já em Atos 4 como alguém de extrema generosidade, a maior oferta da igreja ele já aparece dando. Eu fiquei lendo de hoje para hoje todos os versículos que Barnabé foi citado. Que personagem, que homem incrível. Ele começou esse negócio de abrir igreja em outros lugares. Antioquia começou a se reunir um grupo, os discípulos pegam, olha, vamos enviar Barnabé. E a Bíblia fala em Atos 9 que era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ele passa um tempo ensinando lá. Mas no livro, no capítulo 9 de Atos, Saulo tinha se convertido, perseguidor da igreja, chamado de o cruel, que colocava terror na igreja. Olha o nome do cara da cidade, Saulo. Saulo se converte, todo mundo desconfiado. É mais uma estratégia desse cara para entrar no meio da gente e saber onde a gente se reúne, os cultos para pegar a gente. Então começam a perseguir Saulo, começam a desconfiar, a não querer Saulo perto. Saulo não era uma florzinha de jeito, nem sequer convertido. Barnabé, que tinha favor diante dos discípulos. A Bíblia fala em Atos 9 que Barnabé pega Saulo, leva eles até os apóstolos e credibiliza a história deles. Olha, esse homem se converteu, Jesus apareceu para eles, vocês precisam ouvir quem é ele. A Bíblia fala que Saulo mais e mais se fortalecia, mas o esforço dele não levou ele muito longe. Ele precisou de alguém que tinha moral, que tinha credibilidade, que tinha boa reputação para dizer, olha, se vocês confiam em mim, confiem também nesse jovem rapaz. Ele é enviado para Antioquia, começa a pregar o evangelho. Saulo, depois daquela reunião, os discípulos mandam Saulo de volta para Tarso. Quando Barnabé começa a pregar na Antioquia, está reunindo gente, a Bíblia fala que ele deixou aquele grupo, foi até Tarso, pegou Paulo e veio com ele, e passou um ano ensinando e pregando para aquele povo da Antioquia. Depois eles descem para uma outra cidade chamada Judeia, e de lá voltam com um rapaz chamado Marcos. E começam as viagens. Eles estão servindo. Em Atos 13 aparece Barnabé e Saulo. Sempre Barnabé aparece como destaque, alguém que começou, alguém que teve iniciativa, foi o pioneiro. Eles começam agora a serem separados e enviados, e vão para a primeira viagem missionária. Em alguns lugares, né, Paulo começa a se destacar, e começa a ganhar alguns apelidos, que são apelidos melhores que o de Barnabé. Aí chega um momento, a primeira viagem missionária, passaram por pressão, voltaram. Paulo diz, olha, vamos para a segunda viagem missionária. E eles têm uma discussão. Marcos, na primeira viagem missionária, Marcos arregou. Bateu o pino. Correu. Barnabé disse, vamos levar ele para a segunda. Paulo disse, conversa. Não é justo, já que ele abandonou a gente. Paulo escolhe Silas e vai. Barnabé escolhe Saulo e vai. Desculpa, escolhe Marcos e vai. Olha que interessante. Marcos. Pedro cita ele lá em 1 Pedro 5,13.
Ele está escrevendo sua carta e diz: olha, eu saúdo vocês e o meu filho, Marcos. A história conta que Marcos, ao voltar com Barnabé, virou discípulo de Barnabé. E alguns autores históricos sobre a Bíblia falando, diz que ele era chamado de o intérprete de Pedro. O evangelho de Marcos que nós temos hoje, foi esse Marcos que Paulo não quis andar com ele, mas Barnabé fez com ele o que fez com Paulo no início. Imagina nós hoje na palavra da fé sem Marcos 11, 23. Imagina sem a gente saber que temos que crer com o coração, confessar com a boca. E esse versículo só existe porque alguém chamado Barnabé pegou um jovem que tinha errado, mas botou ele embaixo do braço e disse: olha, eu vou encorajar você também. O que eu fiz por outro, vou fazer por você. Paulo, a sua última carta de Paulo é 2 Timóteo. É a última escrita de Paulo. Paulo diz: olha, me envia Marcos, pois esse me é muito útil ao evangelho. O evangelho que nós temos de Marcos hoje, os historiadores entendem que é o relato de Pedro sobre Jesus, porque Marcos não viu. Então ele, como era intérprete de Pedro em algumas missões, ele começou a relatar as percepções de Pedro. Então o que a gente lê lá em Marcos, na verdade, é a percepção de Pedro sobre os evangelhos. E hoje nós temos Marcos, temos Romanos, Coríntios, Timóteo, Filipenses, porque um homem chamado Barnabé encorajou pessoas, acreditou em pessoas, levantou pessoas, mesmo elas tendo errado, mesmo elas tendo passado duvidoso, mas ele usou o seu dom, aleluia, para promover pessoas. Eu quero que isso pegue no seu coração, você seja um Barnabé para alguém que promove, alguém que levanta, alguém que está disposto a usar os seus recursos, a sua credibilidade, a sua moral para acreditar em pessoas, mas ativar pessoas no propósito delas. Existem pessoas enviadas de Deus para você, mas, meu irmão, você será o Barnabé de Deus para muita gente nessa terra. Você vai abrir portas de oportunidade. Você vai falar bem de pessoas. Eu creio que isso vai entrar no seu espírito com tanta força. Você vai se encontrar com plena alegria em promover pessoas. Irmãos, se tem um teste que nós como cristãos precisamos passar, é o teste de ficarmos alegres em promover os outros. Temos satisfação, prazer nisso. Essas histórias, personagens como essa. Talvez, irmão, você não seja o pregador principal da igreja. Paulo era o pregador principal daquele povo. Barnabé estava como coadjuvante. Talvez dentro de uma estrutura de igreja, de ministério, você não seja o pregador principal. Mas você vai ser alguém que vai encorajar pessoas. Ao estar aqui, eu me lembro da irmã Dalca. Rapaz, fiz 39 essa semana, com 16 anos, 23, 24 anos atrás. Rapaz, eu dava trabalho na igreja. Eu ia domingo na igreja para confessar meus pecados, e passava a semana todinha acumulando. Aí ela olhou para mim: Mandalca, hoje ela está na igreja lá, Verbo da Vida de Candeias. Você vai fazer o rema ano que vem. Seu? Deus falou comigo que você vai fazer o rema, senão você vai se desviar. Isso foi mesmo. Isso foi. Meu pai tinha mandado eu fazer um curso técnico. Eu disse: pai, vou fazer o curso técnico. Não. Eu disse: por quê? Irmã Dalca disse que eu tinha que fazer o rema, senão eu vou me desviar. Você pode falar para ela não que vai fazer um curso? Eu não. Eles falam, então, eu falo, senhor. Eles, não, vou falar não. Então, já que você não tem coragem de falar, não vou falar não. Mandar que era uma mãe para a gente. Hoje ela tem quase 90 anos, eu estou já com 90 anos. E irmã, ela tem mais força do que você. Uma disposição, energia. Fala de Jesus perto dela. Ela roda no manto, ela evangeliza, ela entrega recado. Ela veio aqui uns 15 dias atrás, está fervorosa, ungida. Meu Deus, essa mulher é um Barnabé para tanta gente. Quando acabei o primeiro ano, eu fiz: está aqui, está pago. Ela fez: não, Deus falou comigo, paga o segundo ano, porque ele ainda vai se desviar se não fizer. Eu disse: caramba, bicho, deixa eu me desviar em paz, né? No segundo ano tive um encontro incrível com o Senhor no acampamento que mudou minha vida. Se você é jovem, tem que ir para o Camp Up, porque Deus vai pegar você lá. Que Deus fez comigo no acampamento. Seja um Barnabé para alguém, invista no jovem. Pague um rema para alguém, pague eventos espirituais para alguém. Você está ativando pessoas no propósito delas. Seja um encorajador. Mateus 10, 40. Mateus capítulo 10, versículo 40 diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. 41.
Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser estes meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Esse para mim é o texto que o Senhor mais fala comigo sobre o poder da honra. Diz, olha, a quem você honrar, sejam pessoas que estão sobre você, num chamado profético. Os justos são pessoas que estão na mesma esfera de relacionamento seu. E mesmo os pequeninos, quando você recebe como enviado de Deus, quando você honra a vida deles, existem recompensas divinas que vêm para a tua vida. Deus tem recompensas para você. Deus tem um milagre para você andando em alguém sobre a terra. E possivelmente é alguém que está perto de você hoje. Eu gosto do Benihim quando ele diz, olha, Deus vai começar usando os mais próximos de você para te abençoar. O outro lado da história também é verdadeiro. Você que é próximo de alguém, se prepare para ser usado por Deus. Tem uma palavra de Deus em você para abençoar alguém. Tem uma unção de Deus em você para abençoar alguém. Tem um encorajamento de Deus em você para abençoar. Tem gente que só precisa ser acreditado para avançar. Só precisa de alguém dizer, ei, eu acredito em você. Avança. Deus falou contigo, eu confio nisso. E uma palavra saindo da tua boca vai ser como vida no coração delas. Vai ser como o próprio Deus no coração delas. Eu vi algo essa semana que me abençoou. Ele fez, olha, tem pessoas que elas nem vão se lembrar muito da quantidade das palavras que você disse para ela. Mas elas vão se lembrar bem do que elas sentiram ao estar perto de você. Como estar perto de você é encorajador, é estimulante, dá vontade de orar mais, de buscar mais ao Senhor. Sabe, irmãos, nós somos a porta dos céus. Igreja é porta dos céus na terra. Estamos aqui para causar experiências sobrenaturais para as pessoas. E quando você aciona essa honra pelas pessoas, esse valor, eu entendo a honra que é como, espiritualmente falando, como se fossem lentes proféticas que Deus nos dá. Eu tenho uma irmã lá na minha casa, ela mora comigo, Isabel. Ela está com uns graus meio avançados. E às vezes fico tirando onda com ela. Fez, ei, estou aqui, tu não está vendo, mas sou eu. Fico brincando com ela. Quando ela bota os óculos, o embaço sai. Sabe quando você põe as lentes de honra no seu coração, você vai olhar para pessoas e aquilo que parecia embaçado, você vai conseguir ver o valor de Deus na vida dela. Aquela irmã Dalca, quando ela olhou para mim, eu era um jovem dando trabalho na igreja, mas ela olhou com um olhar de honra. Ela viu um propósito, ela viu um chamado, ela viu uma vocação. Ela acreditou, ela investiu nisso. Eu creio que Deus vai colocar lentes de honra em você, para você olhar para pessoas e ver nela o potencial divino, ver nela o valor, a glória. Você não vai ver o defeito do momento. Se Barnabé olhasse para o momento de Saulo, ele nem era Paulo, o pregador era Saulo, o cara que perseguia, que botava terror. Mas ele olhou e disse, tem uma conexão divina, tem uma associação no Espírito. A gente vai salvar muita gente juntos. A gente vai pregar esse evangelho junto, a gente vai viajar muito junto. Eu creio que Deus vai fazer você olhar para pessoas e vai dizer, olha, você não é só isso que eu estou vendo. Você é uma pedra preciosa, rara na mão de Deus. Você é especial. E quando você se abre para isso, se permite ser usado por Deus. Sabe, irmãos, o meio da profecia fluir de você é o amor. Quando você começa a olhar para as pessoas e amá-las como Deus a ama, vê-las como Deus a vê, Deus vai te usar grandemente. Você não tem ideia da riqueza que tem em você. Eu falava com a diaconia hoje, de um momento do nosso culto aqui, de um irmão nosso que tinha passado um tratamento de câncer. Para ele, mexeu muito com a saúde dele, mas quando chegou no final daquilo, ele agora estava bem fisicamente, mas estava mal emocionalmente. Ele fez, Júnior, estou mal, estou com força lá embaixo. Ele era um pregador do evangelho, os caras vêm para o culto, eu vou estar pregando à tarde, quando acabar eu oro contigo. Quando acabar o culto, ele veio falar comigo já empolgado, animado. Ele disse, não precisa falar contigo não. Isso foi mesmo, eu falei comigo, né? Arrasei na pregação. Aí ele olhou para mim e disse, rapaz, nem precisei te ouvir pregando. Mas rapaz, isso que eu não cheguei na porta, o diácono Robertão, rapaz, ele me deu um abraço. Aqueles abraços de urso. Ele liberou uma palavra. Rapaz, ele falou nos meus ouvidos, ele grandão falou nos meus ouvidos o que eu precisava ouvir. Ali a força de Deus já entrou em mim, eu já pronto. Eu já recebi o que eu precisava.
Sabe, irmão, você não tem ideia daquilo que opera em você. O teu abraço pode curar alguém hoje. O dom de Deus que está em você pode encorajar alguém. Você pode ser o Barnabé para a vida de algum Paulo que está aqui dentro. Algum pregador tremendo que vai alcançar a nação. Mas só precisa de alguém que acredite nele. Alguém que olhe para ele e diga: olha, eu acredito no teu chamado. Mesmo você não sendo tão brilhante hoje, mas o teu futuro certamente será glorioso.